Números, capítulo 36, nós vamos ler até o versículo 9, e com muita gratidão a Deus, porque nas quartas-feiras nós fizemos uma retrospectiva daquilo que aconteceu com o povo de Deus, né? É como se nós tivéssemos andado junto com eles durante os 40 anos do deserto. Então o povo estava sofrendo muito no Egito. Depois de 430 anos eles clamaram ao Senhor, o Senhor teve misericórdia deles, chamou um líder para fazer a grande intervenção da época, e mais de 2 milhões de pessoas caminharam pelo deserto durante 40 anos. E um dos livros que nos narra esses acontecimentos é o livro de Números. E é por isso que no original, no hebraico, o nome do livro é No Deserto. E de certa forma é uma comparação com a dificuldade que o ser humano tem para viver essa vida, que todo mundo sabe que viver não é fácil, né? E também, acima de tudo, gratidão, muito agradecimento, porque Deus tem sustentado as nossas vidas, as nossas famílias e a Igreja de Jesus Cristo nesse século. Versículos de 1 a 9, capítulo 36. 36, o último capítulo. Os chefes de família do clã de Gileade, filho de Maquir, neto de Manassés, que pertenciam aos clãs dos descendentes de José, foram falar com Moisés e com os líderes, os chefes das famílias israelitas, e disseram: quando o Senhor ordenou ao meu senhor que por sorteio desse a terra como herança aos israelitas, ordenou que vocês dessem a herança do nosso irmão Zelofeade, às suas filhas. Agora suponham que elas se casem com homens de outras tribos israelitas. Nesse caso, a herança delas será tirada da herança dos nossos antepassados e acrescentada à herança da tribo com a qual se uniram pelo casamento. Quando chegar o ano do jubileu para os israelitas, a herança delas será acrescentada à da tribo com a qual se uniram pelo casamento, e a propriedade delas será tirada da herança da tribo dos nossos antepassados. Então, instruído pelo Senhor, Moisés deu esta ordem aos israelitas: a tribo dos descendentes de José tem razão. É isso que o Senhor ordena quanto às filhas de Zelofeade. Elas poderão casar-se com quem lhes agradar, contanto que se casem dentro do clã da tribo de seu pai. Nenhuma herança em Israel poderá passar de uma tribo para outra, pois todos os israelitas manterão as terras das tribos que herdaram de seus antepassados. Toda filha que herdar terras em qualquer tribo israelita se casará com alguém do clã da tribo de seu pai, para que cada israelita possua a herança dos seus antepassados. Nenhuma herança poderá passar de uma tribo para outra, pois cada tribo israelita deverá manter as terras que herdou. A herança, que tinha um papel importantíssimo na cultura da época, da sobrevivência, ainda até hoje, em alguns países, a herança, a terra que passa de pai para filho e assim sucessivamente, tem um papel fundamental para a sobrevivência das famílias. Hoje nós talvez não consigamos entender tanta importância que tinha um pedacinho de terra, porque nós não dependemos mais da terra. Nossa sociedade é praticamente já quase todos fora do campo. Mas até hoje, esses dias tem uma reportagem da Espanha mostrando um filho que herdou as oliveiras do pai e ele continua vivendo às custas daquela oliveira junto com seus irmãos. Então a propriedade tinha um papel fundamental, por isso que as filhas deveriam casar-se dentro da tribo, porque cada tribo recebeu um pedaço de terra, e aquela terra tinha que ser mantida para
a tribo, para aquelas famílias. O que é importante para nós hoje perceber? Como que Deus relacionou o bem-estar social com a questão da família. Então a família tem um papel fundamental na sociedade, todos nós sabemos disso. Alguns historiadores dizem que todas as grandes civilizações, elas entraram em decadência quando os valores da família também entraram em decadência. Roma é um exemplo importante disso. Então nós, como crentes em Jesus Cristo, temos todas as condições, temos todos os recursos, informações e poder do Espírito Santo para que as nossas famílias, que não herdaram terra, herdaram uma herança celestial, né? Nós não herdamos terra, nós herdamos uma herança celestial, que nós saibamos administrar isso de tal forma que haja um grande rendimento, uma grande produtividade de crescimento do reino, vidas sendo salvas. Mas aí fica novamente a questão importante, como que Deus valoriza a família. Então você pensa um pouquinho no seu esposo, na sua esposa, nos seus filhos, independente da situação que você estiver vivendo hoje, e vamos suplicar que Deus esteja fortalecendo as nossas famílias. Pensa um pouquinho, imagina, né? Pensaram? Como que isso se reveste uma importância muito grande para a qualidade do Evangelho de Jesus Cristo para os nossos dias. É triste a gente ouvir dizer que eu sou evangélico e cometendo coisas terríveis por aí. Então nós sabemos que a família tem um papel fundamental na vida da sociedade brasileira. E como crentes em Jesus Cristo, nós hoje vamos poder pensar um pouquinho se naquela época as filhas de Zelofehade, né, que Zelofehade morreu, né? Todo mundo que saiu com mais de 20 anos acabou morrendo no deserto. Aquelas filhas, como só tinha filhas, porque a herança geralmente, metade da herança ia para quem? Para o filho mais velho, para o primogênito. E o que ficava era distribuído entre os filhos. Só que ali não havia um filho. E casando-se com um homem de uma outra tribo, aquela propriedade ia passar para outra tribo, e aquela tribo ia ficar com uma propriedade a menos. Dificuldade para sobrevivência. Onde é que eles iam tirar o azeite, o vinho, a plantação do trigo, o cereal, né? Então, família. A Convenção Batista Brasileira, este ano, pediu que nós estivéssemos sempre anunciando família, o ideal de Deus para o ser humano. Então, independente como você esteja a sua família, pense um pouquinho nisso. Isso vai ter uma importância muito grande para os próximos meses deste ano e, na verdade, para a nossa vida. Vamos orar por isso? Então, qual é o título? Família, ideal de Deus para o ser humano. Então, você quer fortalecer a sua família? Sim? Então, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, terminando este livro. Sabemos que o Teu Santo Espírito falou conosco, da Tua maravilhosa intervenção, não só na saída do Egito, na libertação, mas na sustentação durante aqueles 40 anos de deserto. E também temos a certeza que não é coincidência, não é por acaso que este livro termina nos falando da importância da família para o bem-estar humano. Não é uma época em que eles dependiam praticamente totalmente da terra para poderem sobreviver. Mas também salientando para nós que tu tens um cuidado especial com cada servo teu, com cada casamento, com cada família que faz parte do teu reino, e nós te suplicamos que cada dia possa ficar muito bem, e sabemos que é só através do poder do Espírito Santo, e no nome de Jesus. Amém. Josué chamou as famílias para também tomar uma decisão diante
de Deus. A quem vocês querem servir? Aos deuses dos Moabitas? Os deuses que vocês conheceram lá no Egito? Aos seus interesses pessoais? Os seus sentimentos? Ou vocês querem servir a Deus? Foi assim como Josué fez? Então, quando nós vemos a importância da família, automaticamente você tem que pensar qual que é a sua decisão nesse sentido. Ninguém precisa mais nos dizer que a sociedade brasileira está vivendo um drama muito grande e tudo relacionado com o quê? Com família. Com as decisões erradas que as famílias fazem. Então, a decisão importante que nós já temos consciência hoje, isso vai repercutir na vida da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, e se repercute na vida deles, vai repercutir na escola, no trabalho, na sociedade, na cidadania. Então, a decisão é importante. Qual foi a sua decisão? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós vamos suplicar, Espírito Santo, eu fiz essa decisão. Eu não sou capaz de sustentar isso. Alguém é capaz de sustentar essa decisão? Mas eu sei que fiel é quem nos chama, e Ele o fará. Então, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todo mundo já disse? Eu tomei uma decisão que mais do que nunca, a partir de hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os salmistas, quando falam a respeito da família, eles fazem uma relação entre o papel da família e a sociedade. Dracena, Estado de São Paulo, Brasil, mundo. E ele relaciona, então, que o bem-estar da nossa cidade está relacionado com a qualidade de vida das famílias. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Então, se esse contingente de crentes, de cristãos em Jesus Cristo do Brasil, estivessem todos voltados para investir na família, nós vamos ter uma sociedade diferente. Pode ter certeza. Porque Deus não falha. Nós falhamos, mas nosso Deus não falha. Ele diz no Salmo 128 que nós vamos ver o bem-estar de Jerusalém. Qual é a nossa Jerusalém? É a nossa cidade. Aqui que nós temos que testemunhar. E todos nós sabemos que só Deus tem poder de fazer com que o nosso caráter seja coerente com o caráter que Deus quer que nós tenhamos. Nossa personalidade, nosso caráter está relacionado com valores que nós recebemos. E todo cristão, crente em Jesus, ele pode receber, ele tem acesso a valores espirituais, a valores morais e éticos, valores de humanidade, que só a Bíblia, só a Palavra de Deus pode fazer isso. E vocês percebem isso, que o povo judeu, ele estava sendo instruído: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Só a palavra de Deus tem poder de fazer com que eu possa refletir qual é o meu pensamento em relação à vida, todas as questões da vida, e qual é o meu pensamento que pode ser mudado pelo poder de Deus.
Os estudiosos do assunto, do comportamento humano, têm salientado isso nos nossos dias. Sempre você tem que ter duas vertentes. Primeira, o que eu estou pensando? O que eu deveria pensar? Só que quem nos ensinou a fazer isso foi a Bíblia. O que eu estou pensando? Eu vou tocar minha vida do jeito que eu gosto, que eu quero, vou continuar com os prazeres que eu tenho. Ou não, eu vou querer que prevaleça a vontade de Deus. Vamos seguir os deuses dos egípcios, né, que faziam grandes festas, muita comilança, muita farra, ou vamos seguir o nosso Deus, que é um Deus de autoridade, um Deus de serenidade, um Deus de tranquilidade? Eles tinham que escolher. Até hoje, existem festas religiosas que são fundamentadas no que você vai comer, tem coisas terríveis no meio dessa festa, festas religiosas. Nós estamos começando daqui uns dias né? As festas juninas. Então, a decisão de mudança de personalidade, de caráter, que para nós humanos é impossível, qualquer recurso que você use não vai fazer você mudar, mas a palavra de Deus tem esse poder, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, para você poder decidir pelo melhor. Decidir pelo que é melhor. E vocês sabem qual foi a promessa que Deus fez? E casas cheias de todo bem que tu não encheste, poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, e poderás comer e te fartar. Guarda-te que não esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então a família que está tomando uma decisão que vai servir ao Senhor, que vai colocar em primeiro lugar a palavra de Deus para mudar o nosso pensamento, porque a palavra é poder, né? Nós vimos domingo, é dínamo, é energia contínua, ininterrupta, sem apagões, né? Então nós vemos como que Deus está dizendo àquele povo, o último capítulo de Números falando, olha, vocês têm que dar uma atenção especial para as famílias, porque algumas famílias, quando não tinham um filho homem, e pode acontecer, até hoje acontece, famílias de terem só filhas mulheres, né? Não é muito frequente, mas pode acontecer, e que aquilo seria um grande problema para a sobrevivência das famílias que tiveram como origem a tribo de Manassés, que faz parte, um dos filhos de José. Então, primeira decisão importante, eu e minha casa queremos servir ao Senhor. Mas como que isso acontece? Mudança de vida, palavra. A palavra faz essa mudança. E nós sabemos que a palavra, a oração e a igreja, então nós vamos ter igrejas hoje que se fundamentem única e exclusivamente na palavra de Deus. Não em tradições, não em superstições, não em rituais, mas única e exclusivamente a palavra de Deus. Nesse desafio tão grande de termos famílias que possam mudar a sociedade. Vocês lembram que numa outra situação, quando o povo foi levado para a Babilônia, o profeta Jeremias foi convocado por Deus para dizer, olha, ensine esse povo a orar pela cidade, porque no bem-estar dessa cidade está a prosperidade de vocês. E nós sabemos que antes de ele dizer isso, ele falou a respeito de famílias. Então, crianças, adolescentes, jovens, pensem seriamente nisso. Como é importante a família, como é importante nós colocarmos em primeiro lugar a palavra dele, a palavra do Senhor, e estarmos orando incessantemente, porque família é o ideal de Deus para cada ser humano que está aqui na face da terra. Então, quem estiver esperando a sua Rebeca, né? Ore, suplique a Deus, porque Deus tem um papel, tem alguma coisa muito especial para a sua vida. Ou se você estiver esperando um Isaac, né? Que Deus também faça isso na vida de você.
num século em que estão querendo colocar dentro do ser humano, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, que não existe mais uma identidade sexual quando você nasce. Então o sexo não está mais relacionado com o cromossoma X e o cromossoma Y, né? É uma decisão que você vai tomar lá no futuro. Olha o absurdo que nós chegamos hoje. E se vocês não orarem, não intercederem, se nós não fizermos oração, nós vamos ter problemas com os nossos próprios filhos. Porque eles estão sendo invadidos pela essa ideia que sexo, sexualidade, você escolhe, você faz opção. Já pensou que absurdo? Mas a família tem poder de fazer com que isso não aconteça. Qual é o papel da mulher nesse empreendimento tão grande que é o reino de Deus e que está fundamentado em pessoas que fazem parte de uma família estruturada? Então a gestão feminina, né, que a Bíblia fala, a administração da mulher, né? Então toda mulher sábia, o que ela faz? Edifica a sua casa, né? E a tola derruba a casa com as suas próprias mãos. Às vezes parece que é uma comodidade de nós homens colocar isso para as mulheres, né? Mas se Deus falou, que responsabilidade, né? Mulher sábia edifica a casa, a tola destrói com as próprias mãos. Então, quanto que as mulheres precisam suplicar a Deus para que elas possam ser sábias? Para não fazer aquilo que a sociedade quer que você faça, para não seguir os rumos das novelas, né? Não fazer, inclusive, o que o seu marido quer que você faça, porque Deus tem que estar antes do marido. Já pensou que coisa séria? Que responsabilidade? E é interessante que o nome dessas 3 filhas, das 5 filhas de Zelofade, esses nomes têm significados importantes. A primeira se chamava Malá, e Malá significa confiança, aquela que crê. Mas crê em quem? Crê em Deus. Interessante, né? A primeira filha deste homem se chamava Confiança. Então, se você fosse chamá-la pelo nome hoje, você diz, Confiança, vem aqui. Isto salienta o que a palavra de Deus pode fazer, pode imprimir na vida de uma esposa. Uma outra tinha o nome de Noá, ou Noa, perseverança, resistência. Nunca desiste do plano que Deus tem para a sua vida. A terceira se chamava Ogla. A palavra Ogla significa liberdade. Liberdade para o quê? Para fazer a vontade de Deus. Não é escrava do pecado. A quarta, Milca, e que significa autoridade, poder. E a quinta, Tirza, que significa alegria. Alegria. Vocês viram que todos esses nomes estão relacionados com aquilo que uma família precisa. E então, quando o esposo de Malá a chamava, estava dizendo assim, você é uma pessoa de confiança, porque você confia em Deus. Você é uma pessoa de fidelidade, porque você é fiel a Deus. Porque quando você confia porque a pessoa é fiel. Então, confiança, perseverança, liberdade no Senhor, autoridade, alegria no Senhor. Novamente eu digo a vocês, por que Deus fez assim? Ele sabe. Porque ele não fala que são os filhos, 5 filhos que têm essas características. Não, ele escolheu 5 meninas, que o pai tinha morrido no deserto. Você sabe, né? Todos os judeus saíram lá do Egito, com menos de 20 anos, morreram. Só 2 chegaram, né? Quem são os 2? José e Caleb. Então,
Os que estavam chegando eram os filhos daqueles que saíram do Egito. Alguns que tinham nascido do Egito, mas não tinham 20 anos, e os que foram nascendo durante os 40 anos. Mas aqui nós nos assentamos diante do nosso Deus. Não precisa nem falar ajoelhar, mas se você se assenta diante do Senhor e fala: Senhor, olha, nós precisamos de mulheres nas nossas igrejas que sejam sempre pessoas de confiança, de perseverança, de livres, liberdade para fazer a vontade de Deus, que tenham o poder de Deus, a autoridade de Deus, e que possam sempre criar situações de alegria. E nós sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que a gestão feminina tem um papel que só ela pode fazer. Não adianta o homem querer fazer isso. E nós sabemos que quando Jesus andou aqui pela terra, quem que deu suporte material para Jesus? Quem foi? Foram as mulheres. Então precisava comprar uma túnica, elas providenciavam. Precisava fazer um jantarzinho, elas que providenciavam. Então, as mulheres, segundo o que nós temos de informação na palavra de Deus, diz assim: e aconteceu que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 espíritos, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com os seus bens. Vamos orar, né? Que nossas mulheres continuem sendo o que elas têm sido, né? Porque graças a Deus a gente pode dizer que temos tido mulheres que realmente querem ser exemplos de confiança, de perseverança, de liberdade, de poder, de autoridade e de alegria. Então, nossa conclusão para hoje é que realmente a família precisa de uma gestão divina através de vocês, mulheres. E a mulher tem condições de mudar um ser humano? Um homem, um esposo, um filho do sexo masculino? Tem, né? Vocês sempre se lembrem disso. Que a principal base para você fazer isso, qual que é? A oração. Né? Quem nos fala isso é Pedro, né? Mulheres sejam submissas a seus esposos, para que aqueles que não obedecem à palavra sejam ganhos sem palavra. É difícil, né? Difícil você ganhar alguém, ver alguém mudando, e você não pode falar nada. Você pode o quê? O que vocês podem fazer? Orar sem cessar. Orar sem cessar, porque Deus faz milagres. Às vezes demora um tempinho, mas Deus faz. A gente tem tido experiências de irmãs, por exemplo, que viram seus esposos se converterem nos últimos dias de vida. Em São Paulo, na igreja que, primeiro ministério nosso, tinha uma irmã que chamava Irmã Messias. E ela tinha um ponto de pregação lá na Moca. E esse ponto de pregação durou mais de 20 anos. E quase a maior parte desse tempo, o esposo dela não continuava resistindo. Mas chegou um momento, se converteu, e hoje tem certeza que está lá no céu. Então ela contava isso para nós, né? Mas olha, demorou 25 anos. Aquele ponto de pregação ali, que, se não me engano, acho que toda terça-feira, a igreja estava se reunindo ali, e o homem resistindo, né? Como é bom orar, né? Então nós vamos suplicar para Deus que, ao terminar esse livro, no deserto,
nós possamos, como está sendo pedido, inclusive pela nossa convenção, o nosso país, as nossas autoridades, aqueles que querem ver o bem-estar do nosso país realmente, algumas instituições jurídicas, algumas ONGs e até ministérios mesmo, estão clamando para que haja uma mudança nas famílias. Aproveite esse momento. Vamos aproveitar esse momento e dizer, Senhor, o que tiver que ser mudado na minha família, muda. Se eu não estou conseguindo fazer aquilo que Pedro está falando lá, né? As mulheres ganham seus homens sem palavras, Senhor, trata de mim nesse sentido. Se você não está amando a sua esposa como Cristo amou a igreja, Senhor, eu quero amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Eu sei que o Espírito Santo tem poder de fazer isso com cada esposo que está aqui. Se eu devo considerá-la superior a mim mesmo, a Bíblia não fala isso, Filipenses? Vou considerar. Vou dar o melhor de mim para minha esposa, para o meu esposo, para os meus filhos. Porque depois que as coisas acontecem, muitas vezes é tarde, né? Aí a gente já vai sofrer, porque não fez aquilo que Deus quer que nós façamos. E tenho certeza que Deus fala claramente a cada um de nós aquilo que Ele quer de nós. Agora, às vezes, nossos sentimentos, nossas emoções, nossas mágoas, os nossos projetos de vida, a nossa tradição, a cultura que nós recebemos, às vezes do nosso pai, da nossa mãe, estão impedindo que a gente faça mudanças. Mas nós não fazemos mudanças. Quem faz é o Senhor. Então, que Deus nos abençoe, né? Quando nós vemos essa jornada de 40 anos, preparando-se para entrar na Terra Prometida, vamos cuidar das famílias, porque algumas famílias aqui vão ter problemas. E se uma família tem problema, toda a sociedade vai ficar comprometida. Ah, mas ali é uma questão só de terras. Mas até hoje tem lugares que teu pedacinho de terra Tem lugares que o pessoal marca com uma pedra grande, pedaços que tem 300, 400, 500 metros. E você fala, mas 500 metros de terra? No Brasil isso aí não é nada, né? Eu tenho um quintal desse tamanho, mas na Europa, em alguns países, entre os judeus, um pedacinho de terra pode ser decisivo para você ter o que você vai ter que comer naquele ano. Já pensou? As pessoas não têm propriedades de oliveiras, eles têm algumas oliveiras, uma aqui, outra lá, cada um tem a sua oliveira. É interessante, né? As oliveiras não são todas juntas. Então, mas Deus fez questão de fazer com que, através de um exemplo da subsistência, nós pudéssemos pensar da importância que a família tem para o bem-estar da sociedade. Ele está tão preocupado com a criminalidade infantil, com a droga, com tantas coisas que nós estamos vendo por aí, mas a solução é uma só, é Cristo, mas Cristo tomando conta de cada família, colocando em primeiro lugar o reino de Deus. Você podia ter ficado em casa, assistindo uma novelinha, sei lá, descansando, né? Mas você veio aqui, nós viemos aqui para quê? Porque eu e minha casa queremos servir ao Senhor. Então vamos pedir que Deus faça esse grande milagre na nossa igreja, né? Que todos os lares façam o culto doméstico, né? Todo dia vamos ler a Bíblia junto, vamos orar junto, porque essa é a única solução que a gente tem para poder manter o ideal de Deus na nossa vida, família. Vocês concordam? Tem que concordar, né? Porque foi Deus que estabeleceu. O ideal de Deus para nós é família. Não é só uma questão individual minha, não, é família, né? Então, por isso, orem, os que estão se preparando para o casamento, orem, quem já é casado, orem incessantemente, e vamos suplicar que Deus nos abençoe para que o Brasil possa ficar diferente. Começando por Dracena, né? Vamos implorar a Deus por isso? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos porque através do teu Filho Jesus Cristo, tu mudaste a nossa maneira de ser, e só através das mudanças do nosso caráter, da nossa personalidade, só no controle do Espírito Santo,
nos dando condições de vencer todos os nossos impulsos, que não estão de acordo com a Tua vontade, é que nós podemos pensar numa família que possa fazer diferença na sociedade que nós vivemos atualmente. E nós te pedimos que cada família que se chama pelo nome de Jesus neste país possa estar fundamentado única e exclusivamente na Tua palavra e as mudanças aconteçam através do Teu poder. Nós sabemos que a Tua palavra ela não volta vazia nos nossos corações e que nós precisamos ler, escrever, copiar a Tua palavra para que a gente possa então cada dia mais ver o ideal Teu para o ser humano, que aqui na terra é família. No poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém.